Glória a Deus. Bom é saber que Jesus está aqui. Jesus está presente, o dono da casa está neste lugar e por meio dos louvores podemos perceber Ele testificando a sua presença e com certeza trazendo uma alegria, trazendo esperança aos corações, trazendo a certeza de que Ele presente, Ele atua em nossas vidas como Ele quer e nos leva a viver novas perspectivas. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Desejo a todos também um bom dia. Que Deus nos conceda também, subsequente, uma ótima semana para a glória de Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 19. Desde já agradeço ao nosso bispo Rosivaldo, a pastora Dani, pela confiança de nos permitir mais uma vez estar aqui trazendo uma palavra aos irmãos. E grato também à família que sempre nos ajuda, nos apoia. Eu vi o nosso diácono Alexandre aqui trazendo um informativo sobre o evangelismo no campo da vila. E eu peço mais uma vez que os irmãos estejam conosco. Nós retomamos as atividades um pouco mais cedo esse ano, porque em dezembro a gente parou mais cedo também. A gente já teve reunião essa sexta-feira, organizando planejamento, se confraternizando com os irmãos também, e a igreja é convocada a estar conosco, para juntos levarmos a presença de Deus, alegria aos corações, esperança e, sobretudo, o amor de Deus. Aquilo que Ele já nos concedeu, vamos entregar também aos irmãos ali, aos homens, mulheres, adolescentes, crianças que passarão, que porventura ainda não professam a nossa fé, ainda não conhecem Jesus. Então essa é a convocação para os irmãos. Se você é cristão, tem a alegria de Cristo em seu coração, eu convido você a estar conosco sexta-feira no Campo da Vila, às 19h30, levando esta alegria, conhecimento de Deus aos corações. Amém? Todos acharam? Pode dizer amém? Glória a Deus. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando o que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não fora purificados todos os 10? Onde se encontraram, ou onde se encontram os 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Curve a sua cabeça, ore comigo. Senhor Deus, a Ti louvamos, glorificamos por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de juntos observarmos a Tua palavra, trazer louvores a Ti, ó Pai, e agora pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, nos conduz, ó Pai, ao melhor e perfeito entendimento, faz-nos chegar, ó Pai, mais próximo a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que cada vida aqui, ou na transmissão em seus lares, ou em qualquer outro lugar, possa entender a Tua palavra, como ela é verdadeira, eficaz, poderosa, forte, ó Deus, que possa trazer impacto, realidade cristã às nossas vidas, que possamos, ó Pai, ser achados por Ti, ó Deus, e possamos, através do conhecimento, se achegar e sermos libertados de cada coisa que ainda nos prende a este mundo. Em nome de Jesus, toma a frente, seja feito o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, temos perspectiva de trazer um tema sobre a gratidão e dos 10 leprosos.
Fazemos aqui, obviamente, uma distinção de gratidão e 10 leprosos, porque 10 no total não foram gratos, apenas um. E vamos observar nesta palavra, vamos meditar com a amada igreja a respeito que a palavra do Senhor não é apenas para ser ouvida, ela precisa ser absorvida, ela precisa ser praticada e, sobretudo, vivida em nossos corações. Vivemos dias que, com certeza, as pessoas têm sido menos agradecidas. As pessoas recebem ajuda, suporte, apoio todos os dias. E muitas das vezes não atentam para observar o simples e óbvio que Jesus tem dado graça através de cada madrugada, cada dia rompido. Ele tem nos dado sono, Ele tem nos dado saúde, Ele tem nos dado alimento. E muitas das vezes só queremos ser gratos quando vemos o dinheiro na conta, quando vemos o alimento na mesa, quando vemos uma roupa nova, a despensa cheia, os filhos com saúde. Deveras vezes só queremos ser gratos pelo que vemos, mas sobretudo devemos ser gratos pelo que não vemos, porque nós não vemos Deus. Nós não vemos o derramar da sua graça, mas nós sentimos, nós vivemos. Aqui estamos em mais uma manhã. Deus nos concede essa oportunidade. Deveras vezes pensamos entender que Deus nos permite observar a sua palavra para que o conhecimento venha aos nossos corações, para que possamos agradar a Ele pelo que Ele é e não pelo que achamos que Ele é. Porque muitas das vezes só achamos que Ele é o dono da bênção. Muitas das vezes só achamos que Ele é aquele que é o provedor para cada um de nós, que vamos pedir, Ele vai dar, que vamos suplicar e Ele vai conceder. Muitas das vezes só olhamos para Jesus como um pedinte olha a nós quando estamos em qualquer lugar e Ele vem pedir. Só olhamos para Ele pelo que podemos receber. Mas devemos olhar pela graça, pela bondade, pela misericórdia, por um Deus ser tão grande, tão eterno e tão misericordioso, a ponto de olhar para nós tão pequenos, falhos, muitas das vezes miseráveis, pobres, cegos, nus, e mesmo assim Ele continua nos amando, mesmo assim Ele continua olhando para nós. Charles Spurgeon, ele diz que a ingratidão é um dos maiores pecados, porque fecha os olhos para a graça, para o favor imerecido. Quando somos ingratos, fechamos portas. Deveras vezes, nós em casa ensinamos a filha, a criança ainda pequena, a ser grato, porque uma pessoa grata faz com que a pessoa que forneceu algo queira ainda continuar abençoando. A gratidão abre portas. Quando você recebe algo e não dá devida atenção, não olha, não esclarece o seu sentimento, quem deu muitas das vezes pensa, não vou dar mais, que pessoa ingrata, não vou dar uma pipoca sequer, não vou dar um copo d'água, porque estendo a mão e não vejo algo diferente, não vejo mudança nele, mudança nela, não vejo. Então nós precisamos entender que o Deus a qual nós pregamos e servimos, ainda bem que não é assim. Ele olha para nós e continua, mesmo que o mínimo, nos ajudando, nos auxiliando. E a palavra que nós lemos vai nos permitir aprender hoje que a gratidão não começa na bênção, ela começa no coração, quando reconhece que Deus é o único e merecedor de nossa adoração. Então, só para lembrar os irmãos, a gratidão não começa naquilo que recebemos, na bênção, mas olhar para Deus e saber que Ele é provedor, abençoador, misericordioso, mesmo quando Ele não dá, mesmo quando Ele não concede algo, Ele é misericordioso e nós devemos mostrar gratidão a esse Deus. Sem dúvidas, eu creio que o Espírito Santo está em nosso meio e nos deseja conduzir a 4 verdades espirituais que podemos observar nesse texto. Deus ouve o clamor sincero do necessitado, é o primeiro ponto. A obediência ativa o mover de Deus, é o segundo ponto. A gratidão separa os que apenas recebem dos que verdadeiramente creem.
A gratidão separa os que apenas recebem dos que verdadeiramente creem. O verdadeiro milagre é voltar aos pés de Jesus. É o quarto e último ponto para ser observado. Lucas, capítulo 17, versículo 12 a 13. Nós podemos observar que Jesus, assim que entra na aldeia, assim que entra na cidade, homens saíram ao encontro, 10 leprosos, os quais ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, se compadece de nós, tem misericórdia de nós. E devemos, obviamente, contextualizar algo que vocês com certeza já sabem, mas para lembrança, os leprosos, quando estavam enfermos em casa, identificando as suas enfermidades, deviam ir ao sacerdote, que era também os médicos da época, e eles, naqueles momentos, podemos entender, segundo alguns livros de historiadores, que eles citam o exame, como provavelmente era feito o exame da época. Os olhos vendados do possível leproso, o sacerdote com uma agulha não pequena em suas mãos, perfurava locais do corpo do leproso ou do enfermo, para que ele não visse onde era perfurado e causasse espanto, para tentar enganar ou ludibriar aquele a qual examinava. Então, com os olhos vendados, imagine os pés perfurados e o enfermo não sentir. Nós, quando vamos a um posto ou qualquer outro lugar em momento de campanha para tomar uma injeção, é todo aquele alarde, é toda aquela preparação. Tem gente que nem liga mais, tem gente que faz todo um tratamento psicológico em si para poder tomar uma injeção. E ninguém quer nem ouvir a voz de alguém dizer um beta-30 talvez, ou tão pouco uma besatacil, que dói absurdamente, não é? Nós não queremos. Então nós vemos, percebemos, ouvimos que os sacerdotes faziam esse tipo de tratamento, perfuravam o braço, perfuravam a mão, perfuravam os pés, as pernas, e vendo que o leproso, o enfermo, não tinha escândalo, não expressava dor, não expressava sensibilidade naquele ferimento, ele dizia: realmente é lepra. Realmente, para ele, o diagnóstico agora é de não volta mais para casa. Vai para o leprosário, para um lugar de tratamento até o fim dos dias. Porque não tinha cura, um lugar onde vai ter alimentação, água, que alguém vai dar, alguém vai entregar roupas, alguém vai entregar algum tipo de ajuda, mas para eles, a vida como esposo, como esposa, como filho, como pai, acabou. Deviam estar reclusos. E contextualizando para os nossos dias, devemos entender que semelhantemente à lepra nos dias de hoje, é semelhante ao pecado, que nos torna insensíveis à dor, insensíveis à verdade, insensíveis à palavra do sacerdote, que nós entendemos é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, semelhantemente a uma agulha que era usada para perfurar o corpo do enfermo. Então, aquele que está distante de Deus, abraçado com a lepra, que hoje é o pecado, ele não tem mais a sensibilidade da verdade de Cristo. Ele pede o prazer, ele pede o conceito dos padrões morais, ele está distante de Deus, insensível à verdade, insensível aos bons costumes, insensível à oração, insensível ao louvor, insensível a uma palavra de arrependimento. Ele está distante de Deus e precisa ser alcançado por Cristo. Devemos observar que essa era a condição daqueles homens. A lepra representava uma exclusão social, isolamento espiritual. Por que espiritual? Primeiro, porque social, que eles se distanciavam da sociedade, sua família. Segundo, isolamento espiritual, porque
não iam mais à igreja. E eles entendiam pela tradição que Deus só ouviria a oração, sua adoração, se fossem feitos num local sagrado, o templo. Então, havia ali aquele isolamento espiritual. Havia, em terceiro lugar, uma perda de identidade. Não eram conhecidos mais como Isaac, como Davidson, como Henrique. Eram conhecidos como leprosos. Aí vai o leproso. Aí vai o leproso. Saiam da frente. Tem leproso passando. Sabe qual é um detalhe interessante? Eles trocavam as vestes e trocavam também a forma de falar. Antes deles chegarem em algum lugar, usava-se neles, em sua cinta, sinos, para mostrar que eles estavam chegando. Outrora, 10, 15, 20 anos atrás, víamos bois, vacas de criadores aqui no Zumbi do Pacheco, ou lugares assim. E quando as vacas, cabras vinham com os sinos balançando, e a gente já dizia, vai para dentro do cercado, vai para dentro de casa, porque vem cabra, vem boi, vem alguma coisa passando. Servia como aviso. Então os leprosos andavam desse jeito, com os sinos balançando. Onde passavam, o povo dizia, olha, não vem ali Bernardo, João e Tiago, não. Vem os leprosos. Vem os escanteados, os afastados, aqueles que ninguém quer, os não abraçáveis. Aqueles que não tinham mais comunicação com a sociedade, tampouco com sua família, e para eles também exclusos de estarem com Deus. E ficavam de longe da sociedade. Perdiam tudo por escolha dos líderes, por escolha da lei. Porém aquilo que a lei afastava, porém aquilo que a sociedade excluía, porém aquilo que a igreja da época excluía, a misericórdia de Deus trazia de volta. E hoje não é diferente. Alguns podem olhar, ele não tem o mesmo pensamento que eu, não mora no mesmo lugar que eu. Deixa ele de lado. A realidade dele é diferente. A ideia de vida dele é diferente da nossa. Não chama, não convida, deixa ele afastado, deixa ela afastada. Mas deixa eu te dizer, a misericórdia de Deus aproxima, a bondade de Deus resgata, a graça do Senhor, ela tira todo entrave, todo ferrolho, seja social, espiritual, seja onde for, Deus destrava tudo para que nós possamos ser alcançados. Isso revela que Deus sempre se aproxima de nós, independente do pecado. Adão e Eva pecaram, e para muitos o fim, mas o próprio Deus vai atrás, o próprio Deus conversa. Nós podemos observar que a graça e a misericórdia de Deus vai onde ninguém quer ir. Alcança pessoas que aos olhos de muitos não serão alcançadas. O famoso pregador Billy Graham citou em certo momento, a maior tragédia do homem não é a dor, é a separação de Deus. E quando estamos sendo abraçados e vivendo em meio à lepra, nós estamos completamente insensíveis para perceber essa separação. Devemos entender que como o cego Bartimeu, como a mulher cananeia, como Davi no Salmo 51, todos têm a necessidade de Deus. Todos sabem onde está o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade. Todos clamaram por misericórdia, todos deixaram coisas para trás. Bartimeu não ligava para a sua situação, apenas gritava, tem misericórdia de mim. Mandavam-se calar e ele gritando, tem misericórdia de mim. A mulher cananeia não estava importada ou se importando com a sua situação.
com a sua nacionalidade, mas estava gritando: tem misericórdia de mim. Davi não estava se importando com o seu reinado, com o seu status. Ele estava dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele estava gritando: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Talvez você hoje esteja aqui sentindo distante de Deus. Teve oração, teve 5 minutos ajoelhados. Você até ajoelhou, nem conseguiu falar. Não tinha assunto para conversar com Deus. Sabe aquele momento que você é obrigado a estar com alguém que não conhece? Fica igual aqueles meninos do interior, né? Mão para trás, aqui, ó, bucho para frente, olhando para o céu, só esperando a hora de alguém vir trazer alguma coisa, você mudar o assunto, sair daquele lugar. Alguém chegou aqui e não conversou com Deus. Ou no mínimo disse: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu cheguei e não consegui orar. 5 minutos e eu não consegui falar contigo. Teve louvores e eu não consegui cantar. Não senti nada. Cantei e nada senti. Jesus ainda escuta o mínimo que você pode expressar. E mesmo antes que você clame, Ele já está te ouvindo. Antes mesmo que você chegasse, Ele já te aguardava. Antes mesmo que você chegasse aqui, Ele já te acompanhava no caminho. Antes mesmo, se você soubesse ontem se ia acordar hoje ou não, Ele já tinha programado o teu dia. Precisamos entender que Deus te convida hoje, e o mínimo que você pode fazer em sinal de gratidão a Ele é erguer as mãos agora e dizer: glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por este momento. Aprenda algo essencial. Nada nesta vida, nada que ela pode proporcionar vai substituir o prazer da presença de estar com Deus. Nada pode substituir a fé em Cristo. Segundo ponto desta mensagem: a obediência que libera o milagre no caminho. Nós vemos que o versículo 17, ou capítulo 17, e o versículo 14, eles receberam a ordem: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que eles obedeceram imediatamente. Os 10 ouviram e foram. E aconteceu que eles ainda no caminho indo, foram purificados. Jesus poderia curar eles ali imediatamente, na frente de todos. Como alguém pediu: quero ser limpo, ele disse: seja. Como outro leproso que saiu sozinho após o sermão da montanha, encontrando Jesus, prostrando-se diante dele: se quiseres pode tornar-me limpo. E Jesus curou imediatamente, em Mateus capítulo 8, 1 e 2. E nós podemos ver que Ele faz diferente com esses. Deu uma ordem: volte aos sacerdotes. Aqueles que os condenou, aqueles que fez o exame, que deu o laudo negativo, aquele que disse que não tinha mais jeito, aquele que disse que não tinha mais esperança. Aí imagine esses homens, diante de tanta coisa sentida, vivida. Às vezes, ao recebermos a palavra negativa de alguém, nós não queremos ver nem pintado de ouro, não é essa a expressão? Ah, não quero conversa, não quero vê-lo, não quero ouvi-lo, não quero proximidade com ele, com ela. E eles giraram 180 graus, mudaram a rota imediatamente e foram em direção àqueles que lhe apresentaram um laudo negativo. E ainda quando estavam indo, eles passaram a viver o processo da obediência.
A obediência abre portas inimagináveis. Às vezes o segredo está só em dizer sim, eu vou. O milagre já começa a ser movimentado no mundo espiritual. Algo diferente já começa a acontecer. Não é apenas um resultado esperado, mas algo que vai além. Eles ainda estavam leprosos e começaram a andar. Imagine a falta de sensibilidade, como eu havia dito. Imagine a falta de esperança, como eu havia dito. O abandono, como eu havia proferido. Eles agora, sem um dedo, faltando carne em algum dos pés, braços feridos, caminhando, indo em direção ao sacerdote, e alguém diz: ei, para, eu senti uma pedra. O que, menino? Uma pedra, anda. Ei, eu senti o vento. Ei, anda, não, eu estou sentindo o calor do sol. Não, rapaz, eu tropecei e senti. Estou sentindo o chão embaixo dos pés. A lepra tirava a sensibilidade. Mas eles, a partir do momento que 180 graus indiferente daquilo que vivia em direção à obediência, passaram a viver o processo e começaram a sentir o que não sentiam mais. Talvez pelo simples fato de ter vindo aqui e obedecido àquela voz que falou mansa e suave ao teu coração, dizendo: vai ao culto. Vai ao culto domingo pela manhã. Vai lá. E você se programou, se organizou, ou acordou cedo demais hoje, ou não conseguiu dormir direito, e disse: não, eu preciso de alguma coisa, eu preciso ir à igreja. Mas chegar aqui e ainda assim sentir um certo conforto ao teu coração, agora começa a sentir o mínimo do processo sendo iniciado em tua vida. Você chegou aqui e disse: meu Deus, não sinto como sentia antes, saudade dos tempos que pulava e marchava em tua presença. Hoje eu não sinto a brisa do vento. O Espírito Santo está aqui, soprando sobre a tua vida. E você já pode sentir algo novo. Você já pode sentir algo diferente. Você já pode sentir o mover de Deus. Você já começa a ter esperança, perspectiva de dias melhores. Entender que Ele está no teu amanhã. Mediante ao processo sendo vivido, alguém disse: para tudo, vamos voltar. E os outros dizem: não, precisa nem ir mais ao sacerdote, vou direto para casa, vou direto para minha mãe, vou direto para a esposa, vou abraçar meu filho. Mas aquele homem: não, eu não vou em frente enquanto eu não voltar. Imagine a mente dele. Ele volta, chega ali diante de Deus. O texto diz: quando chegaram, foram curados. Na verdade o texto não diz isso. O texto diz: enquanto caminhavam, indo, foram purificados. John Stott diz que a fé que não obedece é apenas presunção religiosa, presumindo que na igreja é melhor, presumindo que o culto vai ser interessante, melhor do que estar em qualquer outro lugar. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tendo perspectiva de que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, 10 leprosos começam a andar de volta a quem apontou, a quem condenou, a quem deu o laudo negativo. E agora começam a sentir o chão, começam a sentir a brisa, a areia, as pedras, o calor do sol, vendo as enfermidades saírem, as feridas indo embora, alguém dizendo: me belisca para ver se é verdade. E agora voltando a Cristo. Pense comigo, Abraão não viu só um milagre, ele viveu um processo maravilhoso ao ouvir a voz, onde só havia estátuas, pedras, madeiras que os outros adoravam.
A Bíblia nos informa, nos permite entender que o pai de Abraão era construtor de deuses. O homem que cresce vendo deuses sendo construídos, mas nunca ouviu a voz de nenhum. Como diz Salmo 115, eles têm olhos, mas não veem. Têm mãos, mas não apalpam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm pés, mas não caminham. Abraão viu tudo isso, mas um dia ele ouviu uma voz. Ouvindo a voz, ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. Reuniu o que era seu, disse: paiinho, manhinha, tchau, preciso ir. Que foi? Eu ouvi um Deus. Como para eles era comum, deuses, eu acredito. Vai, Abraão, segue esse Deus aí. Quem é ele? É invisível. Eu não vi, mas estou ouvindo ele me chamar. Você pode não estar vendo, mas pode ouvir o Espírito Santo dizer a você: a partir de hoje vai ser diferente. A sensibilidade vai voltar. Ouvidos vão ouvir, olhos vão ver. Pés vão caminhar em direção à graça. Quantos aqui sabem o que Deus já falou com vocês? Quantos aqui já não ouviram Deus dizer: pare para perdoar, pare para obedecer, pare para recomeçar, pare para voltar? Enquanto você anda, Deus está agindo. E muitas das vezes alguém diz: não, mas eu não estou andando fisicamente, eu estou parado. Mas se você pode, de joelhos, deitado ou em pé, orar ao Senhor, isso é caminhar. Isso é entender que a oração é uma avenida que nos leva em direção aos céus. Você precisa agora, consigo mesmo, não para mim, não para outra pessoa. Pense consigo mesmo: eu vou obedecer, mesmo sem entender qual será o real processo. Eu quero obedecer, sabendo que Deus estará agindo onde eu não posso fazer nada. Tópico 3, 10 curados, mas apenas um foi grato. 17, versículo 15 e o 16, diz: um deles, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era um samaritano. Os 10 receberam uma cura igual para todos, uma ordem para todos, obediência para todos, milagres para todos, mas gratidão para um. Ele volta, não se atém aos outros, não quer permanecer com aquele grupo, mas quer voltar àquele que até então, um desconhecido, não importa quanto tempo viveu com aqueles leprosos, mas aquele a qual conhecera há menos de uma hora. Ele volta, a menos de alguns minutos, nós não sabemos o tempo exato, mas ele volta, deixa aqueles que ele tinha vivido. E isso é incomum, quando nós estamos com pessoas todos os dias, dificilmente largamos, abandonamos. Normalmente é ir com eles, é seguir em frente. Ele volta, larga, renuncia, amizade, parentesco. Ele volta, se prostra, se rende, glorifica aquele que o curou. E o texto faz questão de destacar: ele era samaritano, os outros não eram, mas ele era. Isso revela que a gratidão não depende de tradição religiosa, tampouco de nacionalidade, tampouco de onde você mora, se na favela ou no melhor lugar. Não importa onde você está, importa o coração rendido ao Senhor. Importa o que você tem disponível para apresentar diante de Deus. A W. Tozer diz o seguinte: Deus não procura pessoas impressionadas com milagres, mas corações rendidos. Porque impressionados com milagres podem vir muitos e dizer: olha, aquele ali
era a coisa mais ruim. Hoje ele ajuda, hoje ele abençoa, hoje ele é um filho melhor. Olha, aconteceu um milagre ali, aqui, está encantado com o milagre. Mas Deus está procurando corações rendidos. Deus está procurando corações disponíveis. Muitos querem a bênção de Jesus, mas não querem se prostrar diante dele. Muitos querem um emprego de volta, o dono do ouro e da prata, o que ele pode proporcionar, mas não querem o benfeitor. Muitos querem a cura, mas não querem o médico dos médicos. Muitos querem saciar sua fome, provisão para a sua dependência, para a sua vida, para a sua família, mas não querem o provedor dos céus. Muitos querem ver seus filhos longe das drogas, dos vícios. Muitos querem ver o impossível acontecer em suas vidas, mas não têm coragem de se prostrar diante de Deus 3 vezes por semana em um culto. Muitos querem as bênçãos e dádivas, mas não querem o sacrifício de passar 1h30, 2 horas diante de Deus em um culto. Isso é o mínimo que eu estou citando, porque o difícil é fazer em casa, o difícil é fazer no trabalho, o difícil é fazer na faculdade, o difícil é fazer no ônibus, no carro, quando está sozinho, o difícil é fazer em qualquer outro lugar. Aqui é mais fácil, todo mundo está fazendo, todo mundo está orando, todo mundo está buscando. Isso é o que a gente pressupõe. Quantas bênçãos você já recebeu? Você pode contar? Você pode calcular? É capaz de mensurar? Eu não sei quantos anos você tem. Eu sei que meu amigo Maninho, aquele escurinho que vocês conhecem, está fazendo 43 anos hoje, né? Eu sei quantos anos ele tem. Mas quantas bênçãos Maninho pode descrever, você pode descrever. Quantos são incalculáveis. Quantas vezes Deus te livrou do perigo visível? Quantas vezes do perigo invisível? Certa feita pilotava eu a moto ali na Avenida Norte, ansioso para chegar em casa a 60, 70. Freiei a moto bruscamente, rapidamente, porque um ciclista atravessou a rua com fone de ouvido, sem nem olhar. E eu não estava em curva, eu estava em um período de linha reta. Ele dava para ver a moto chegando. Ele simplesmente atravessou, freiei em cima dele e ele continuou. Todo mundo, meu Deus, botando a mão na cabeça, o pneu da moto cantando. E ele continuou pedalando com o fone de ouvido dele. Não sei o que ele estava ouvindo, não sei qual era o pensamento dele. Hoje ele não me conhece, mas se partia ele, se partia eu. Deus o livrou, Deus me livrou. Eu vi e ele não viu. Quantas vezes nós não vemos, quantas vezes nós não percebemos, mas a mão está estendida, a graça está lá, a misericórdia está disponível. Tópico 4, a gratidão que gera algo maior que a cura. 17 ao 19, nós observamos que Jesus questionou: não foram purificados os 10? Aquele que liberou a cura sabia que os 10 iam ser curados. Aquele que deu a ordem sabia que os 10 receberiam a cura. Sabia em sua presciência, obviamente, que voltaria um, mas mediante a possibilidade de novas escolhas que nós temos, poderia acontecer que voltasse os 10. Mas ele permitiu para aprendizado atual naquele momento e perpetuando por gerações, chegando até nós hoje, para que pudéssemos aprender o seguinte: os 10 foram curados externamente, mas apenas um foi transformado internamente. Eles receberam a cura externa, todos podiam ver, todos poderiam atestar: está curado.
não precisa mais viver no leprosário, não precisa mais dos sinos, não precisa mais das roupas, não precisa mais da exclusão, mas internamente estavam podres. A palavra salvou vai apontar para uma redenção, vai apontar para a vida eterna. Quando Jesus questiona, Jesus diz: não se achou que nenhum desses voltassem para render glória a Deus, a não ser o estrangeiro. Ele quebrando barreiras de nacionalidade, de crenças religiosas, não queria saber de nada, mas voltou diante de Deus. E Jesus diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus o salva, Jesus traz cura interior, Jesus perdoa pecados, não apenas sara feridas. Muitas das vezes só queremos a cura daquela pereba, daquele saramorreu que nós temos. Mas Jesus hoje está aqui para curar o interior, para curar a alma, para curar o coração incapaz de perdoar, aquele que está cheio de raízes de amargura, aquele que recebeu palavras e não tem coragem de olhar mais na cara daquele que falou, que proferiu. Mas Jesus está aqui para transformar o teu coração e a tua alma. Dizer que a partir de hoje é tempo de estender a mão, porque há uma cura interior chegando. É tempo de abraçar aquele que ontem você não queria abraçar. É tempo de perdoar aquele que ontem você não queria perdoar. É tempo de enviar mensagens para aquele que está longe, mas você dizer: olha, eu te perdoo porque Cristo me perdoou. E se você puder, me perdoe também. Nova vida, nova perspectiva para nós. Tudo é possível ao que crer. Se Deus te der essa ordem hoje, peça perdão. Você está disponível a obedecer? Você está disponível a perdoar como foi perdoado? Martinho Lutero diz: a fé recebe a graça, a gratidão prova que ela foi compreendida. Quando nós entendemos que obedecer... Outro dia eu brincava com uma das membras dessa casa, dizendo: antigamente, quando a gente era criança, a gente ouvia dos pais, dos mais velhos dizer: obedecer faz bem para os dentes, obedecer faz bem para a pele. Não era isso? Era. Obedecer faz bem para a alma, obedecer faz bem para o coração, obedecer faz bem para a tua vida eterna, obedecer faz bem para os dias que você estará com Cristo na glória. A cura resolveu o problema externo, mas a gratidão resolveu o problema interno. Quantos escanteados, condenados por uma palavra, não guardam raízes de amarguras? Quantas visitas que não chegaram, pessoas que abandonaram, pessoas que esqueceram, que nos dias bons estava com você, mas quando o emprego se foi, quando a enfermidade chegou, recebeu visita alguns dias, mas esses dias você estava calculando quantos dias fazem que visitas não vêm mais, que mãos não são mais estendidas, que abraços não são mais concedidos, que ligações, que mensagens não são mais recebidas. E isso criam raízes de amargura. O interno pode estar escondido do que está disponível para a nossa visão. Eu posso ver você sorrindo, eu posso ver você aplaudindo, mas o teu interior Jesus está vendo. E Ele quer causar algo novo dentro de você. Ele quer mudar o que eu não posso. Ele está vendo o que eu não estou vendo. E Ele pode proporcionar algo novo para a tua vida. A pergunta de Jesus continua ecoando neste templo, hoje, aqui e agora. Onde estão os 9?
Onde estão os demais que também receberam a mesma ordem, a mesma cura, o mesmo milagre? Onde estão para se transformarem gratos a Deus? Salmo 116, verso 12 diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem dado. Os versos seguintes, o mesmo salmista responde: estarei na casa do Senhor todos os dias, beberei o cálice da salvação, pagarei todos os meus votos, louvarei ao Senhor enquanto viver. O que você tem demonstrado ao Senhor é estar no templo todos os dias, é beber o cálice da salvação todos os dias. O que você tem externalizado ou internamente diante de Deus tem sido louvar ao Senhor todos os dias, tem sido experimentar e pagar os votos todos os dias. Você recebeu bênçãos, como aqui foi dito, e bênçãos incalculáveis, como diz aquele louvor: conta as bênçãos, conta quantas são, uma a uma, estendida pela divina mão. Experimentou livramentos, mas a pergunta é: deseja voltar ao primeiro amor? Deseja voltar aonde houve resgate, onde houve cura? Deseja retornar a uma vida melhor? Deseja retornar àquele que te deu a ordem para cura externa, mudança de vida? Hoje Ele quer mudar também a tua mente, mudar também a tua alma, mudar também a tua perspectiva. Você pode estar aqui hoje, neste exato momento, para declarar ao Senhor novas bênçãos que Ele até mesmo não concedeu. Talvez você foi chamado por alguém e reclamou: acordar cedo, hora essa, amanhã eu estarei acordado cedo, e veio por um convite. Mas hoje você pode sair daqui agradecido, dizendo: valeu a pena o convite. Obrigado pelo convite, obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me convidar, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo momento. Obrigado pelas bênçãos proporcionadas. Obrigado pelo que está por vir. Convido você a estar de pé conosco. Convido você a ser grato. Convido você a, neste exato momento, começar a expressar palavras de gratidão ao Senhor. Não a mim, não a amigo do lado, da esquerda ou da direita. Não, a Deus. Comece a expressar gratidão. É um novo mês, é um novo ano. Dias melhores virão. Dias melhores estão por vir. O Senhor está disponível a alcançar o teu coração, a libertar a tua alma de raízes de amarguras. Sim, glorifique ao Senhor, exalte a Ele pelo teu filho, exalte a Ele por tua mãe, pelo teu pai, exalte a Ele pela tua vida, exalte a Ele. Senhor, aqui estão os teus filhos, aqui estão os teus servos. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito. Somos gratos, ó Deus, pela cura, ó Deus, que o Senhor nos concedeu. Somos gratos pela porta de emprego, mesmo nos dando tanto trabalho hoje, mesmo nos causando tantas preocupações hoje. Somos gratos, Senhor. Somos gratos pelos cônjuges. Somos gratos, ó Deus, pelos amigos, pelos companheiros. Somos gratos pelos irmãos, pela família. Somos gratos, ó Deus, pelo que o Senhor tem nos concedido. Somos gratos, ó Deus. Somos gratos, ó Pai. E pedimos: retira toda ingratidão de nós. Retira toda insensibilidade. Retira, ó Deus, toda a lepra espiritual. Retira tudo que não provém de Ti, Senhor. Nos faz Teus filhos, nos faz Teus servos, nos faz, ó Pai, pessoas confiáveis a Ti, tementes e honestas. Que a gratidão, ó Deus,
possa abrir portas, que a gratidão, ó Deus, proveniente da obediência, possa promover um milagre, ó Pai. Lançamos sobre Ti toda ansiedade, lançamos sobre Ti toda inquietação, lançamos sobre Ti, ó Deus, toda enfermidade. Que haja cura para a Tua igreja, não só cura externa, mas cura interior. Que haja, ó Deus, movimentação espiritual em prol daquele que sinceramente e cabalmente chegou aqui, ó Deus, se rendendo aos Teus pés. Que ele possa dizer: graças dou por essa vida, graças dou pelo perdão, graças dou pelo o preço pago na cruz do Calvário, graças dou, ó Deus, por tudo que fizeste. Ó Deus, visita o interior, visita, ó Deus, a alma afligida pelas questões terrenas. Visita, ó Deus, mostra a Tua graça, mostra o Teu amor. Em nome de Jesus, ó Pai, ampara os corações, concede a alegria da salvação, concede a libertação, ó Deus, concede mudança interior, concede mudança interior, concede renovo espiritual, concede renovo, ânimo para Te buscar, Senhor. Concede graça, ó Pai, concede força, concede fé e ânimo para todos que aqui estão. Em nome de Jesus, Te apresentamos a nossa semana, os nossos filhos, Te apresentamos a nossa família, Te apresentamos a igreja, Te apresentamos os nossos pastores. Que o Senhor possa fazer o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Graças Te damos por tudo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Só os salvos, só os